Aldo, vou começar com você no tema que eu terminei com o Miola, a pesquisa Quest e o Lula, aprovação. Estou muito curioso para saber. Aliás, você antecipou um pouco esse resultado, né? Vendo aí a performance do presidente naqueles momentos ali que precederam a publicação da pesquisa. Então, explica um pouquinho para a gente, por que que o Lula é tão resiliente assim? Na verdade, eu vinha dizendo que existia um grande paradoxo na avaliação do governo, porque, do ponto de vista da economia, o governo, a situação econômica é confortável, e, nesse sentido, a avaliação deveria estar positiva e o governo vinha caindo. Então, onde é que estava o erro? Quer dizer, era esse paradoxo que eu apontei ali em vários artigos, né? Porque Perfeito. não havia uma... E aí, do meu ponto de vista, onde é que estava o erro? Quer dizer, em dois pontos: na articulação política e na comunicação. E eu concordo com o Miola quando ele diz que o Lula tem que ser a centralidade da comunicação do governo. Agora, veja o seguinte, quer dizer, porque uma outra coisa que eu apontava, digamos assim, era essa força do Lira e do Congresso em relação ao governo. Quer dizer, quem poderia... E aí tem toda uma discussão sobre correlação de forças, quer dizer, o pessoal achava que não daria para mudar essa correlação de forças na medida em que o governo tem uma base de 136 deputados, que é uma base pequena, mas evidentemente que dá, porque se você tem... onde que está a força de um presidente da República? A força do presidente da República, ela está na popularidade do presidente. Caramba, eu acho que... Peraí, eu acho que caiu aqui. O que aconteceu? Não caiu nada não, meu querido. Não caiu? Não caiu? Peraí, então. Então ela está exatamente na popularidade do presidente. E o que o presidente deveria fazer para aumentar a sua popularidade e, nesse sentido, contrabalançar o peso do Congresso? Ir para onde está o povo. Eu sempre defendi a tese de que um chefe de executivo, fosse ele o Haddad aqui em São Paulo na prefeitura, um governador, um presidente, ele tem que ser um general de campo e não um general de gabinete. Qual que era o problema do Lula? O Lula vinha dando uma ênfase muito grande às viagens internacionais. E ele deveria deslocar esse eixo para as viagens internas. Então, ele foi 4, 5 vezes no Rio Grande do Sul, a avaliação melhorou no sul do país, foi para a Bahia, foi para não sei onde, foi para... Foi só viajar que a começou coisa melhorou. a viajar, e isso também é comunicação, é interação com o povo. E, para mim, esse movimento, essa redefinição interna da agenda e a permanência mais constante dele na mídia nacional, nos locais públicos nacionais, evidentemente que começou a reverter a avaliação, que já deveria ser positiva antes. Mesmo sendo atacado pela mídia hereditária? Mesmo sendo atacado, porque, quer dizer, ele, de alguma forma ou de outra, ele já vinha sendo atacado em vários pontos. Ele sempre é atacado, né? Então você... Porque você não pode culpar a mídia. A mídia está fazendo o papel dela. Claro. O que você tem que ver, o que você não está fazendo para contrabalançar tanto o poder do Lira quanto a ação da mídia. Então, eu acho que essa falta de estratégia é que ela não estava bem calibrada. Agora, eu acho que ela ficou bem mais calibrada. Você acha que agora esse defeito foi corrigido? É claro que não somos oráculos, mas você vê alguma tendência de melhora agora para a segunda metade do governo? Por exemplo, só para dar um exemplo, o Campos Neto não vai ser mais presidente do Banco Central daqui a pouco, o Arthur Lira não vai ser mais o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco não vai ser mais presidente do Senado. Isso vai melhorar o governo? Eu acho que se o Lula fizesse o que deveria ter sido feito antes, melhoraria de qualquer forma, mesmo que tivesse o Lira aí, o Campos Neto aí e tudo mais. Então, para mim, o problema fundamental é o jogo estratégico do governo, porque senão você fica sempre numa defensiva e imputando aos outros o resultado da tua avaliação negativa. Então, não é por aí. O governo tem que ter uma estratégia de ação positiva, de intervenção, para ele se colocar como a centralidade do jogo político do país. Não pode se recolher, se acoelhar, como fez no Congresso,
e agora me parece que esse espírito já mudou, o governo foi investido um pouquinho de autoestima com essa pesquisa aí da Quest, aparentemente para mim. Agora, você acha, o Fornazieri, que o Lula, aumentando a sua aprovação, muda a famigerada correlação de forças com o Congresso, ou não muda nada porque tem um orçamento secreto e o Lira faz o que quer? Não, pode mudar, porque veja o seguinte, por que muda? Todos os estudos, isso é uma coisa que você sabe que eu sou seguidor do Maquiavel, né? Então, desde o Maquiavel se dizia que o que os inimigos de um príncipe, no caso Lula, assumindo a figura simbólica do príncipe, temem mais? É o povo, é o apoio do povo. Então, o líder, ele tem que ter sempre o apoio do povo, ele tem que estar sempre junto com o povo, defendendo o povo no meio do povo. Então, quanto mais popularidade o Lula tiver, menos os ataques ocorrerão, tanto por parte da oposição no Congresso, quanto por parte da mídia. Essa é quase que uma lei da política. Então, quer dizer, porque aí você cria uma sinergia positiva. Quer dizer, aparentemente, eu apoio o arcabouço fiscal do Haddad, eu acho que é isso que pode salvar o governo, a economia, tudo mais tal, não tenho a menor dúvida quanto a isso, eu acho que tem um monte de ataque equivocado e um mau entendimento do que seja a necessidade do equilíbrio fiscal hoje, mas se o governo fizer a coisa certa, com esses índices, olha, nós temos 7% de desemprego, para um país como o Brasil é quase pleno emprego. A economia está em torno dos 2 e pouco por cento, que é bastante razoável. A inflação está em 4%. A inflação, graças ao Banco Central, aí criticado, está em 4%. Você acredita ao Banco Central, o resultado? Claro, evidente, quer dizer, a política de arroxo, claro, eu acho que ela está um pouco exagerada, mas, no geral, ela é uma política fiscal certa, porque, aliás, uma política monetária certa, porque o Banco Central ele tem que cuidar duas coisas. A inflação, e havia uma tendência de subida da inflação, você vê que esse arroxo que o Banco Central impôs, ele já está fazendo com que a inflação tenha uma tendência de queda, e a segunda coisa, a questão da dívida pública, isso é lei. Quer dizer, então tem gente do PT que eu acho que não entende que o Banco Central tem que cuidar, isso vem desde 1999. Agora, pressionar o Banco Central é bom também, não, né? Tudo bem, eu acho que é uma retórica política válida, porque, de fato, comparando com outros países, os nossos juros estão altos. Agora eu acho que o erro do Lula foi pessoalizar o ataque. Eu acho que ali teve um erro. Mas parece que na pesquisa revertiu positivamente. Não, a pesquisa apontou que a crítica ao juro alto, o povo apoia. Então, acho que, quer dizer, porque veja o seguinte, quer dizer, lembra-se do Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele fazia uma política monetária correta e o vice-presidente da República, que era o José Alencar, atacava todo dia o Banco Central. Todo dia. Então, veja o seguinte, por isso que nós temos que entender um pouco esse jogo político. Qual que é o jogo político? Eu acho que o governo, o Lula está correto em criticar o juro, porque ele está um pouco exagerado, mas no fundamental, o juro ele tem que cumprir, o Banco Central tem que cumprir o seu dever. Eu quero ver, Aldo, fala. O Lula e o governo atacarem o Banco Central no ano que vem. Pois é. Eu quero ver, porque eles vão ter que atacar alguma coisa. Vão ter que atacar, exatamente, porque se a inflação ameaçar subir, se a dívida pública ameaçar aumentar, o Banco Central vai ter que agir, não tem como, é da sua responsabilidade. E veja que o Galípolo, ali, todos os 4 diretores indicados pelo Lula votaram junto com o Campos Neto. Com o Campos Neto. Então, aí, isso é uma pista de que o Banco Central tem que cumprir o seu dever, independentemente da pressão política. Agora, empresários, setor político e assim por diante, tem que também fazer o jogo deles. Eu quero aproveitar muito sempre a tua presença aqui. Eu quero que você vai comentar sobre o teu último artigo publicado no GGN e em outras redes também, sobre os resultados eleitorais na França e no Reino Unido.
mas eu queria que você falasse rapidamente para a gente, fizesse um balanço do trabalho da Polícia Federal no que diz respeito à BIM paralela e também ao Bolsonaro e às joias. Quer dizer, a coisa está afunilando? Será que nós vamos ver, né? Qual que é, por exemplo, o seu prognóstico com relação à decisão que o Paulo Gonet vai ter que tomar daqui a pouco? Né? Não, eu acho que ele tem que pedir um indiciamento e, eventualmente, a condenação. Eu acho que não tem muita saída. Agora, evidentemente que todos nós sabemos que tem um problema político e que, por mais provas que se acumulem contra o Bolsonaro, eu acho, nesse sentido, a Polícia Federal ela vem fazendo um trabalho, eu acho que sistemático, minucioso, um pouco lento, mas é mais seguro para que ele seja eficaz do que condenar a lentidão. Eu acho que essa perspectiva a gente tem que ter. Agora, por que eu digo que a gente tem que ter esse julgamento? Ele não vai ser meramente jurídico-penal, ele vai ter uma componente política. O que significaria prender o Bolsonaro? Eu acho que isso o Procurador-Geral da República vai se colocar e o próprio STF vai se colocar. Então, nós temos que ver qual que é a calibragem ali, né, de uma eventual... Eu acho que condenação vai ter, agora não sei se vai ter prisão. A minha dúvida é essa, porque em se tratando de um presidente da República, vai ter um julgamento político, coisa que no caso do Lula não teve, né? Quer dizer, eu acho que a arbitrariedade da Lava Jato, quer dizer, o clima nacional de linchamento que se criou em relação ao Lula, ao PT e tudo mais e tal, foram muito nefastos ao país. Então, todo mundo reconhece isso hoje. E aí vamos ver como que vai se dar esse julgamento do Bolsonaro. Eu acho que é uma grande incógnita. Eu não apostaria, por mais que se acumulem provas, eu não apostaria, digamos assim, dando como certo que ele vai ser preso. Eu acho que tem que ter uma cautela e ver o que talvez vai acontecer. Preso seja ser otimista demais com a justiça e tudo mais. Mas condenações mas denunciado, acho que não tem como. Não só denunciado, mas ele vai também ser condenado a algum tipo de pena. Isso. Condenado, eu acho que ele vai ser condenado. Perfeitamente. Aldo Fornazieri aqui no 11 News conosco. Vamos lá, temos mais aqui uns 7 minutos para a gente tratar dos seguintes temas. Eu quero que você fale, Aldo. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a minha graça com o Biden. Olha que bonitinho aqui, olha só. Future Smile Laurel, porque o Biden ele está chamando o urubu de meu louro, meu querido Aldo. Eu fico com uma coisa dessa. Ele é uma personagem humorística? Não, eu acho que é impressionante, assim, eu acho que falta duas coisas ao Biden, né? O senso de responsabilidade, porque eu acho que está em jogo muita coisa na presidência dos Estados Unidos, e um senso de proporção, de autoavaliação que todo político deve ter. Porque veja o seguinte, qual que é a única forma do Biden sair vitorioso? Tendo um gesto de grandeza e renunciar à candidatura a presidente. Por quê? Porque se o Partido Democrata ganhar, quer dizer, com outro candidato, ele sai vitorioso. Se o Partido Democrata perder, ele cumpriu o seu papel histórico. Então, é a única forma dele sair bem para a história, porque, quer dizer, tudo indica, as pesquisas indicam, claro que isso pode mudar, mas se ele mantiver a candidatura e o Partido Democrata perder, ele vai ser o único responsável. E ele vai ser o grande derrotado. Estão dizendo, alguns analistas americanos, e inclusive outros também aqui no Brasil, dizendo que pode haver um efeito repique, rebote, e o Biden, vitimizado, se tornar mais favorito à presidência. Você acredita nisso? Pode, mas é um alto risco. Acho que é uma possibilidade menor. É uma possibilidade menor. O Trump ele vai partir para cima dele para destruir o Biden. Então, quer dizer, numa eleição extremamente polarizada, eu acho que se não tivesse essa questão da polarização, isso poderia acontecer, mas eu não... Porque veja o seguinte, quer dizer, é ilógico, a candidatura dele é o não razoável. Quer dizer, se ele tivesse 81 anos e tivesse um vigor extraordinário, sei lá o quê, tudo bem. Tipo Lula, né?
O Lula não tem ainda 81 anos. Mas tem um vigor extraordinário. Sim, ele tem um vigor, para a idade dele, tem um vigor muito forte, uma lucidez, mas ontem mesmo ele confundiu a Câmara Harris com o próprio Trump e chamou Zelensky de Putin, de presidente Putin. Não sei se você viu isso. Não. É o que eu estou falando, que está chamando o urubu de belouro. Então, quer dizer, é complicado, né? É complicado. E parece que na entrevista coletiva, quando ele vai responder sobre questões técnicas do governo, mas ele vai bem, né? Isso. Mas é aquela coisa, né? Eles estão numa situação complicada, mas não vamos nos perder nas eleições americanas. Eu quero que você fale das eleições francesas e um pouco da reflexão que você fez nesse teu último artigo, Fornazieri, Vitórias e Limites das Esquerdas. Que vitórias e limites? A maioria dos artigos que saíram aqui do Brasil nas análises foram muito ufanistas, do meu ponto de vista. Claro que foi uma vitória, uma reversão de expectativa extraordinária, porque estava meio dado que a extrema-direita iria ganhar. Não sei se fazer a maioria absoluta, mas queria fazer uma maioria em relação aos 3 outros campos, e isso se reverteu. E temos aqui que louvar a lucidez do Mélenchon, que é da esquerda radical, e de todo o resto da esquerda, porque quem mais abriu mão de candidaturas foi a esquerda para evitar exatamente a vitória da direita. E aí, eu resgatando um pouco aquilo que o Miola estava louvando antes, que é a união das esquerdas em Porto Alegre, aqui em São Paulo, tudo mais e tal, qual que é o cenário? Nós estamos num momento de ofensiva da extrema-direita. E nesses momentos, quer dizer, uma ameaça neofascista, o que a esquerda tem que fazer? Tem que se unir, ela, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, se unir com os setores democráticos, que eu acho que foi essa grande virtude que a esquerda francesa teve, e o próprio Mélenchon parece que liderou esse processo. Agora, eu vejo o seguinte, quer dizer, o fato de ter derrotado e impedido que a extrema-direita chegasse ao poder, nós não podemos ignorar o avanço que a extrema-direita teve na França. Quer dizer, ela saltou de 88 deputados para 145, um crescimento extraordinário, e o partido lá, a Reunificação Nacional, foi o partido mais votado. Então veja o seguinte, quer dizer, embora a derrota da direita foi política, fundamentalmente, porque havia se criado essa expectativa. Agora, o quadro de crescimento da extrema-direita na Europa, ele continua dado. Então, por isso que nós temos que louvar a sabedoria e a responsabilidade que principalmente a esquerda teve na França, inclusive abrindo mão para candidatos de um partido do presidente que foi sempre crítico e algoz da esquerda na França nos últimos tempos, quando o Macron foi presidente. Então, é essa percepção tático-estratégica que eu acho que a esquerda tem que saber ler os momentos conjunturais, os momentos históricos específicos, e nesse sentido acho que foi uma vitória, mas há um limite nisso. Por que há um limite? Em primeiro lugar, quer dizer, que tipo de governo vai se formar? Provavelmente vai ser um governo relativamente instável, porque se for um governo moderado, vamos supor, de uma pessoa do Partido Socialista, o Mélenchon, a França Insubmissa, ela pode tensionar a esquerda. E eu acho que o centro ali do Macron não vai aceitar um primeiro-ministro da França Insubmissa, muito menos o Mélenchon. Então, é um quadro complicado, então há um limite em tudo isso, inclusive um limite programático, exatamente porque o Congresso, a Assembleia Nacional Francesa, ela vai ter que negociar muito, num quadro mais ou menos semelhante ao nosso Congresso Nacional, quer dizer, campos de força divididos que não têm uma hegemonia. Aldo Fornazieri, deixa eu pedir para Vera Araújo, minha querida, abrir a sua imagem, para eu já colocar você na tela aqui, não sei se você está nos ouvindo, ela está aqui no bastidor, vou pedir para ela abrir a câmera, para a gente fazer aqui a nossa transição. Vou ler 2 comentários e fazer mais uma breve pergunta para o Aldo responder brevemente para mim. O Zé Carlos Faria, a BIM, agência bolsonarista incompetente, ele diz, Judite Serri, em BH, em Belo Horizonte, também com PSOL,
PCdoB, PV, Rede, apoiando Rogério Correia, do PT. Parece que tem uma candidata do PDT, que é a... Como é que é o nome dela? Que está com uma intenção de voto muito forte em Belo Horizonte, né? Precisa ver como é que vai ser essa aglutinação em torno dessa candidata ou do Rogério Correia, né? Como é que vão ser as coisas aí em Belo Horizonte. Verinha, você não conseguiu abrir a câmera para mim ainda, minha querida? Abre essa câmera. Eu mandei mensagem para você no Zap, viu? Deixa eu ver, ela está falando alguma coisa aqui no chat privado. Bom dia, não ouço nada. Então deixa eu falar para ela. Sai e entra de novo. Aqui o Conde eu sou sonoplasta, apresentador, técnico, engenheiro, diretor, tudo junto aqui do programa, viu, Aldo? Mas é bom que a gente resolve tudo na hora, você entendeu? Na era digital é mais ou menos assim. Era digital mais ou menos assim. Agora apareceu uma imagem aqui, tomara que a Vera tenha uma conexão boa para a gente conseguir conversar. Tão importante o que ela está fazendo no país, apareceu, mas está ruim. O Aldo, você vai seguir um pouquinho comigo aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu te perguntar, antes que a Vera está tentando se ajeitar aqui. Você não acha que a gente também é muito melodramático, nós que estamos mais à esquerda, no sentido de ficar dizendo que a direita vem aí, a direita é perigosa, a direita é muito forte, a direita tem dinheiro. E na verdade, não é muito bem assim, né? Porque a direita tomou na França, no Reino Unido, em Portugal, na Bolívia, no Brasil, no México, a gente pode enumerar muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Não, eu acho que a gente tem que se conduzir sempre pelo senso de realidade. E o senso da realidade, quer dizer, no nosso tempo aqui, quer dizer, além da tragédia da crise climática, da necessidade de mudar isso, essa crise civilizacional, que também é uma crise de paradigma, o nosso tempo é marcado por uma ascensão da extrema-direita, que até o final dos anos 90 não existia. Então, é um novo tipo. Esse início, essas 2,5 décadas do século XXI, ela é marcada por esse fenômeno. Por que a direita não existia antes? Eu toco de leve ali no artigo, quer dizer, no tempo da social-democracia europeia era muito mais fácil. Por quê? Porque havia uma necessidade de reconstrução, havia um relativo consenso programático entre a centro-esquerda e o centro na Europa, e a direita, a extrema-direita, havia sido derrotada na Segunda Guerra Mundial. Então, ela ficou, digamos assim, incubada por muito tempo. Com o advento do fim da União Soviética, o advento da globalização, em primeiro lugar, um momento de advento do neoliberalismo, tudo mais tal, a esquerda saiu do armário. Quer dizer, então, as forças de extrema-direita que estiveram sempre ali meio incubadas, elas se reorganizaram, se redefiniram programaticamente, definiram estratégias de comunicação muito eficazes nos meios digitais e estão em ascensão. Então, não é uma questão de melodramática, é saber ler a conjuntura. E a conjuntura não pode ignorar o fato de que a extrema-direita hoje é uma força em ascensão e que é uma força que ameaça as democracias. Então, há um risco de fato. Você acha? Deixa eu primeiro ver se... Não sei se vai dar para a gente entrevistar a Vera Lúcia, não. Vera, querida, o que está acontecendo? Escuta a gente, Vera? Acho que ela não está nem escutando. Está super difícil. Vera, acho que não vai dar para a gente fazer o nosso papo, hein? Ela está falando da onde? Da onde você fala, minha querida Vera? Ela deve estar tentando no celular dela. Eu já fiz as orientações aqui inbox. Bom, vamos aguardar a Vera mais um pouco. Se não der para resolver, a gente segue aqui com o Aldo. Se o Aldo precisar sair, eu vou tocando com vocês aqui até chegar o nosso Reginaldo Lopes, deputado federal. Aldo, você fica mais um pouquinho aqui comigo, querido? Você pode ficar? Obrigado. O que eu queria insistir ainda um pouquinho contigo é o seguinte: será que essa ascensão da extrema-direita já não está fazendo uma curva? Não dá para dizer isso. A própria eleição francesa ela não mostra isso. Quer dizer, um partido que dá um salto de 88 assentos para 145
não é uma curva declinante, que é o partido mais votado dentre todos os partidos Mas franceses. do primeiro para o segundo turno ela caiu. Como caiu? Não, Caiu. caiu. Ela teve 189 votos no primeiro turno e no segundo turno teve 143, se não me engano. Não sei, mas no total, porque no primeiro turno, veja o seguinte, se elegeram muito poucos deputados, porque é uma eleição majoritária que não só os dois candidatos mais votados podem concorrer no segundo turno. Por exemplo, então, no primeiro turno se elegeram só 76 deputados. E 500 e tantos se elegeram, 501 acho que se elegeram no segundo turno. Então, a grande eleição foi no segundo turno. E no primeiro turno, por que se criou um grande pavor no primeiro turno? Porque o Partido da Reorganização Nacional foi muito votado. Com a ação da esquerda no segundo turno, a mobilização social e essa articulação entre a esquerda e o centro, caiu o número de votos no segundo turno. Mesmo assim, o Partido Nacional foi o mais votado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nem sempre o presidente que tem mais votos é eleito presidente, porque é uma eleição também majoritária. Então, ocorre esse tipo de fenômeno, né? Então, você não pode desprezar isso, não pode desprezar que na Inglaterra a extrema-direita também cresceu. Na eleição para o Parlamento Europeu, a extrema-direita cresceu em vários países. Então, não é que eu acho assim que há um momento de reorganização das forças de centro-esquerda, né, na França. Aliás, na França não, na Europa como um todo, porque agora você vê o seguinte, tem a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Espanha governados por partidos de centro-esquerda. Mas na Alemanha, o que vai acontecer na Alemanha? Ninguém sabe, quer dizer, o primeiro-ministro está muito mal avaliado, né? Muito mal avaliado. Aldo, deixa eu só fazer uma última tentativa aqui com a Vera. Vera, você nos escuta? Vera Lúcia Araújo, tudo bem com você? Será que você nos escuta? Verinha, tudo bem? Ela não escuta a gente. A gente não vai poder fazer. Vera, tá ouvindo a gente? Me ouve? Agora sim, ouviu? Agora deu para ouvir. Fala comigo, Vera. Você tá bem, querida? Vera. Eu acho que ela não está ouvindo, Conde. Você não está ouvindo Mas a gente ouviu ela. Ela não está ouvindo a gente. Você não está nos ouvindo, né? O que vamos lá, com fé em Deus, a gente chega lá. Vera, se não der certo, a gente reagenda. Tá, querida? Você está ouvindo? Vamos ver. Atenção. Ouve? Você me ouve, Conde? Eu te ouço. Eu não ouço nada de ninguém. Você não ouve. Deve ter um problema no fone de ouvido. Então, deixa mais uma vez aqui. Eu vou tirar. Vou sair mais uma vez e entrar. Tá bom. Vamos lá. Vamos aguardar a Vera fazer isso. Aldo, obrigado, viu? Desculpa, gente, que são coisas que a gente resolve ao vivo e a cores aqui, né? Por isso que o nosso coletivo é tão vibrante. Aldo, deixa eu ver se eu não perdi o raciocínio. No sentido... Não, você estava dizendo se... Você estava dizendo o quê? Pode concluir, por favor. Então, eu acho que não. Quer dizer, os indicadores ali indicam que não é um momento ainda de declínio da extrema-direita. E como é que você leu a vitória da esquerda no Reino Unido? Bom, ali foi... não dá para comparar com a França, né? Porque ali o que aconteceu? Foram anos de desmando do Partido Conservador. Um partido que fez o Brexit, e o Brexit criou uma dificuldade muito grande para a Inglaterra em termos de crescimento. Tudo que eles tinham prometido se mostrou falho, né? Que a Inglaterra iria crescer bastante. Além do mais, quer dizer,
o Partido Conservador ele dinamitou toda a política social de segurança social que havia na Inglaterra. Por exemplo, no caso que é um sistema muito elogiado, que é o sistema público de saúde na Inglaterra, ele foi detonado. Então, o Partido Conservador deixou uma terra arrasada em termos tanto de economia quanto de proteção social na Inglaterra. E esse foi, então, eles escolheram um resultado desastroso, que foi a maior derrota histórica do Partido Conservador. Aldo Fornazieri, vamos ver se a Vera Lúcia agora consegue falar com a gente. Ela disse que está ouvindo. Está ouvindo, querida Vera, liga, aciona o seu microfone, então, para a gente também ver se te escuta. Oi, bom dia, Oi. Conde. Bom dia. Bom dia, Aldo. Deixa eu já me despedir do Aldo, então. Conectada. Com a Vera. Obrigado, Aldo. Até a próxima. Obrigado, boa tarde, Vera. Um abraço para vocês.